Confio em Deus, aonde quer que vá. Na terra vive o revoltoso mar, que seja pois aonde for. Confio em Deus, em seu excelso amor. Confio em Deus, eu sei que me amará, e pela sua mão me guiará. E seja aonde for, confio em Deus, em seu excelso amor. A linda flor recebe o seu cuidado, e guia as águias dos pastos do ar. Se ele assim cuida de mim, confio em Deus, em seu excelso amor. Confio em Deus, eu sei que me amará, e pela sua mão me guiará. E seja aonde for, confio em Deus, em seu excelso amor. Conheço um nome que é do seu coração, encanta mais e mais. Jesus é o Salvador do minha alma satisfaz. Eu vou convidar ao precisar essas nuvens que a vida vem ao nos dar poder para a vitória ao coração com todo o coração. Vida de alegria, quando me deu meu bom Jesus, me abraçou em outro esse nome me leva.
Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia com muita alegria, muita paz no coração. Um coração cheio de gratidão expressa ao nosso Deus, que é o autor da nossa vida e também o consumador de nossa fé. Bom dia, povo de Deus, bom dia com muita alegria. Hoje, como sendo dia de sábado, que então cada vida possa ter de Deus o descanso para a alma, né? Porque neste mundo, a canseira do físico, o pecado, a vida, né, traz canseira ao físico. Claro, Deus pode renovar o físico, pode tirar todas as dores, mas neste mundo, este físico está sentenciado, né? Então, que assim a graça de Deus sustente a nossa vida, o nosso coração, todo o nosso viver seja para a glória de Deus. Então, assim, gratos a Deus por mais esse dia que Ele tem nos despertado. E que o descanso espiritual, a palavra de Deus, alimente os nossos corações e fortaleça a nossa vida terrena e nos preencha com a vida eterna. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Graças a Deus. Bom dia, bom dia, bom dia, com muita alegria, meu querido, meu precioso irmão Hudson. Deus te abençoe, meu amável irmão. Deus continue te sustentando, alegrando e fortalecendo o seu coração. Bom dia, com muita alegria, né, irmã Verônica? Sempre, sempre grato a Deus, feliz por saber que somos filhos de Deus. A maior posição que um ser humano pode ter é saber, reconhecer e crer que somos filhos e filhas de Deus. Bom dia, com muita alegria a todos os irmãos conectados conosco, né? Que a graça de Deus seja abundante com cada um. Esse bom dia especial no nome do Senhor Jesus, com aquela doce, santa e gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Toda honra e toda glória sejam dadas ao nosso Senhor, pois somente é Ele digno de receber honras, glórias e louvores. Que então assim a nossa vida possa enaltecê-lo, engrandecê-lo e adorá-lo. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos à nossa leitura hoje do Evangelho de João, capítulo 1, no versículo 23, que nos diz assim: Disse, eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Uma voz que clama. Ainda o Evangelho de João, capítulo 14, verso 4 ao 6. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos
para onde vais. E como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Glória a Deus. Deus tem uma voz que clama. Deus sempre falou com o homem. Disse o profeta de Deus: Deus não traz ninguém a juízo sem antes adverti-lo. Então temos a voz de Deus. Temos a palavra de Deus. E nos ensinou o profeta de Deus que Deus e a sua palavra é a mesma coisa. Por quê? A palavra é a voz de Deus, é o que Deus expressou através de seus profetas, que falou através dos seus apóstolos. E então a Bíblia nos diz que tudo isso foi inspirados por Deus. Agora, que Deus ajude a cada coração, a cada indivíduo, a crer nisto perfeitamente, como é, e tomar em seu coração, para que assim então possa apagar toda dúvida, todo vozerio que há em volta, mas a necessidade de ouvir a voz de Deus. Sabemos que a maior dificuldade ao ouvir a voz de Deus é crer nesta voz, porque quando você crê, lhe é esclarecido. O Espírito de Deus testifica no seu espírito que a palavra dele é a verdade. Então há uma voz. E precisamos ouvir a voz de Deus. Há muitas vozes denominacionais, ou seja, há muitas vozes religiosas. Todos proclamam e falam do Senhor. E todos, de uma forma ou de outra, contribuem para que o Evangelho seja anunciado. Mas Deus tem uma voz verdadeira. Como a Bíblia diz que há falsos profetas, então tem que haver profetas verdadeiros. Claro, quando falamos profetas verdadeiros, profeta é um pregador, um que anuncia o Evangelho, proclama a palavra de Deus, são profecias, então ele é um profeta. Claro, ele não é aquele profeta vindicado, como temos por Deus, e vemos um profeta vindicado, aquele homem especial, separado por Deus, onde Deus vem e fala com ele, ele vai e fala com o povo. Este foi o caso de Moisés, né? Deus falou com Moisés e Moisés foi e falou com o povo. Deus falou com Noé e Noé anunciou a salvação, o escape através da arca. Então Deus sempre usando o homem. Deus escolheu o homem, Deus não escolheu artifícios mecânicos, né? São tantas coisas que aparecem para tirar o homem do foco. Não é errado você ouvir a mensagem, é maravilhoso, aperte, ouça sempre, mas não faça uma doutrina baseado que tem que ser o aperte o play.
Porque quando surgem estas coisas, a voz de Deus ainda é a mesma. Ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Essa ainda é a voz de Deus e não o artifício mecânico. Claro, Deus usou o homem e mandou deixar armazenado o alimento para o seu povo. E o alimento dos filhos de Deus está em sua palavra. A voz de Deus ainda é que Ele é o único Senhor. Ele ainda é o único Deus. A escritura dele ainda é a mesma, aquele que disse: há um que é só e não tem segundo. A voz dele ainda é a mesma quando ele diz: eu sou o Senhor vosso Deus e não há outro. Deus antes de mim nunca houve, depois de mim nunca haverá. Eu sou o Senhor vosso Deus, o teu Salvador. Então ele é ainda o Salvador. A sua palavra ainda é a voz de Deus. Há muitas misturas, sim, esse é o problema nos dias que nós vivemos, pois toda fonte, informações, doutrinas nascidas, criadas, né? Elas são criadas a partir da palavra de Deus e elas são aumentadas pelo homem quando ela não se mantém dentro do padrão que Deus disse. Ou seja, se Deus disse que Ele é o Senhor, então isso não muda. Ele disse, né, em Malaquias: eu sou Deus e não mudo. Ele é imutável. Não pode haver uma segunda, terceira pessoa. Então há uma voz de Deus que clama. Como aquela voz de João Batista, a voz do que clama no deserto. Deus disse que enviaria aquele mensageiro, aquele anjo, e ele estava ali, de pronto ao Senhor, no tempo designado pelo Senhor, porque ele seria o precursor, o anunciador do reino de Deus entre a lei e a graça. Então ali estava ele, João Batista, e tinha que ser naquele momento. Ele não podia ser entre o dilúvio e Noé. Ele não podia ser entre Israel e Moisés no tempo da libertação do Egito. Não, a palavra de Deus disse que ele iria adiante do Senhor, prepararia um povo bem disposto. Então ali estava ele bem, naquele momento em que Deus estava cumprindo a sua palavra, quando Deus disse que uma virgem conceberia, daria à luz um filho, e ele seria chamado Emanuel, Deus conosco. Então ali estava uma voz, anunciando, gritando: endireitai o caminho do Senhor. Porventura o caminho do Senhor está torto? Estava errado? Não, o caminho de Deus estava certo. Mas endireitai o caminho do Senhor nas vossas vidas. É na vida individual de cada ser, de cada homem, de cada mulher. Endireitar-se com Deus no caminho do Senhor. Voltar o coração à verdadeira voz de Deus. E naquela hora, aquela voz que clamava no deserto, que foi especulada pelos espectadores religiosos, que foram ali e indagaram: é você o Cristo?
É você o Messias? E ele disse: não, não, eu sou a voz do que clama no deserto. Ó, irmãos, se aqueles religiosos examinassem as Escrituras, fosse ao livro de Isaías e tomasse que aquele era a voz do que clama no deserto, era João Batista. Se eles tomassem o livro de Malaquias e olhassem, eis que envia o meu anjo diante do Senhor, eles saberiam que o Messias estava bem já diante deles. E justamente aquela voz que anunciou, mostrou, apontou o Cordeiro de Deus. Ele disse: ei-lo aí, bem diante de vós, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Uma voz clamando para retirar aquele povo religioso de seu estado religioso. Estado religioso proposto por homens, proposto por doutrinas, proposto pela religião. E é justamente aquilo que devia ser endireitado. Endireitai o caminho do Senhor. Há uma voz que clama. Deus sempre tem enviado uma voz. Então aquele profeta, ao anunciar o reino dos céus, apontá-lo, mostrá-lo, após gritar contra o pecado de seu governador, então aquilo lhe custou a vida. O grito de Deus contra o pecado custa vidas. E custou uma vida muito preciosa, de uma voz especial, uma voz maravilhosa, de qual nenhuma outra há igual. Uma voz clamando, desta feita a voz do nosso Criador, a voz de um Deus eterno. Agora ele mostrando o seu governo, o seu domínio, em uma maneira simples, humilde, incomparável. Deus na forma humana. O homem Deus, anunciando o reino, mostrando o seu domínio, o seu poder, a sua graça. Que voz maravilhosa, a voz do Eterno. Agora falando e vivendo dentro de seu tempo, mostrando, dando a conhecer ao seu povo. E hora triste, aquela hora que ele foi rejeitado então, onde aqueles homens ainda também continuaram crendo em suas denominações, crendo em suas doutrinas, que enfermaram a lei, ou seja, os distanciaram da presença de Deus. E ao ouvir o grito da águia chamada João, o profeta, João Batista, apontando o cordeiro, não fizeram caso. Agora o próprio cordeiro, o próprio Deus falando, e eles rejeitando. Então assim é os nossos dias. Hoje temos Deus em espírito, Deus em sua palavra, vivificando através do teu Espírito Santo, para apartar o homem de todo sistema dogmático, religioso, e o homem tornar-se preparado por Deus, ouvindo a voz de Deus, discernindo
e tendo certeza em seu coração, com testemunho do próprio Espírito Santo. Não o testemunho de um homem, da grandeza de um homem, ou da sabedoria humana. Homens que muitas vezes, ao invés de anunciar o reino dos céus, para anunciar o reino dos céus, ele tem que ser o primeiro, ele tem que ser o foco do assunto. É bom isso, é bom, mas devemos ajudar a cada um dentro da palavra. Que assim então Deus nos ajude, que a voz de Deus alcance o nosso coração. Porque aquela voz foi rejeitada quando ele era o homem, Deus em carne humana. Então foi morto e crucificado. Mas então ele derramou-se na sua igreja e a sua voz multiplicou. De uma voz do Deus simples, poderoso, agora uma grande voz em 120 pessoas reunidas no cenáculo, sendo então aquela igreja verdadeira de Deus. A igreja levantada, fundada por Deus, e agora enviada a toda a terra. E a partir de então, Deus começa a promover e a difundir a sua obra, ele mesmo realizando, ele mesmo habitando no coração do homem, e através do coração onde ele habita, é uma voz em que ele se declara diante dos outros. Aquela voz alcançou Paulo, Paulo enviado ao mundo gentil, e de Paulo alcançou um grupo. E assim então Deus tem 7 mensageiros no decorrer destas eras da igreja, nesta oportunidade aos gentios, onde Deus teve sua voz. Deus teve uma voz para não deixar os seus filhos misturarem-se a princípios religiosos dogmáticos, obras humanas, religiões humanas. Então Deus teve os seus mensageiros, pois esse é o trabalho de Deus. Em sua obra redentiva, você pode dizer: eu não creio nisto. Sim, não tem problema. Não tem problema, você tem o direito de escolher não crer. Mas o melhor que você poderia fazer neste momento é crer. Tomar Deus em sua palavra e crer na palavra de Deus. O maior desafio, digo eu, seu irmão, o maior desafio que nós encontramos na hora que nós estamos vivendo é a verdadeira fé na palavra de Deus. Não é simplesmente carregar a Bíblia e dizer: eu pertenço a um sistema religioso, eu pertenço à igreja A, à igreja C, à igreja B, à igreja D. Não. Isso para Deus não quer dizer nada. Nos dias que o Senhor Jesus estava na terra, tinha aqueles que professavam que eram de Deus, que eles tinham Abraão por pai, que eles criam na lei de Moisés. Mas o Senhor Jesus disse a eles: vocês, tudo bem, têm os seus templos, aí a sua religião, mas em vão me adorais.
ensinando doutrinas que são preceitos de homens. O vosso coração está longe de mim. Então, aquele coração longe, vós me honrais de lábios. Que a voz de Deus possa alcançar o nosso coração, transformar a nossa vida e nos libertar de todo espírito religioso e assim termos uma verdadeira vida vivificada pelo poder de Deus, vivificado pela voz de Deus. Então Deus disse que nos últimos dias, na era de Laodiceia, ele teria uma voz, conforme Apocalipse 10, versículo 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Como que ele anunciou aos profetas seus servos? Ele disse: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem que primeiro revele os seus segredos aos seus servos, os profetas. Ora, meu irmão, meu amigo, ouvinte, é impossível crer em Deus e não crer nas manifestações de suas obras. Crer em Deus e não crer que Ele tem um profeta onde Ele fala é inútil, porque Deus fala primeiro aos seus servos, os profetas. E através disto, então, Ele repreende todo o espírito denominacional, e através da voz do sétimo anjo, então ele proclamou aquela mesma voz que estaria gritando em Apocalipse 18, no versículo 4. Sai dela, povo meu, para que não seja participante de seus pecados e não incorra em suas pragas. O que é isto? Sai dela quem? A organização religiosa, o sistema religioso, o qual nasceu em Niceia, transferiu-se para Roma, e disto ela geriu filhas e filhas com a sua mesma doutrina, com seu mesmo sistema religioso, de homens dominando sobre homens, de homens trazendo doutrinas falsas, as quais foram criadas desde o concílio de Niceia, desvirtuando o caminho do Senhor, entortando o caminho do Senhor, mas ainda é hora de endireitar-se. Deus ainda está nos dando esta rica e grande oportunidade de arrepender, de ouvir a voz de Deus, de termos um acerto, a nossa vida acertada com Deus, para que assim então possamos escapar da ira futura, da ira vindoura. Não é estar no escape denominacional, pois ele está te caminhando para um matadouro, pois ele é um engano, ele é enganoso. Você ouvir isso, você vai dizer: está contra as religiões? Não, estou contra as pessoas, não. Contra o sistema religioso, que você verá ao final, ele te conduzirá
a uma união de igrejas, e aquela união é o verdadeiro matadouro, disseminador de vidas, deceparão vidas. Então, quando chegar isso, meu irmão, será tarde. Mas temos a voz de Deus ainda. A qualquer momento ela será barrada, pois disse o profeta de Deus que Satanás tratará de calar esta voz, calar a voz da noiva. A noiva é a esposa do Cordeiro, a esposa do Cordeiro é a igreja do Senhor, onde ele vive com teu Espírito Santo. Então ela agora é a voz, mas ela é a voz de Deus quando ela permanece a voz fiel à voz do esposo, que é o Criador, como nos diz Isaías 54, o teu Criador é o teu marido. Como Apocalipse que nos diz, a noiva do Cordeiro se aprontou. Oh, mas o Cordeiro então é Deus Todo-Poderoso, a esposa do Cordeiro. O teu Criador é teu marido. Então ele enviou a sua voz através de seus mensageiros. Então a sua esposa, ela tem a mesma qualidade de voz. Disse o profeta de Deus, o Espírito, o profeta e a noiva estarão dizendo a mesma coisa. E tudo o que eles disserem já terá sido dito pela a palavra de Deus. Aleluia. Que então assim, a voz de Deus, a palavra de Deus, continue ecoando, soando em cada coração, libertando-nos do sistema religioso, de credos e denominações, e nos colocando no sistema de Deus, em sua palavra, vivificada pelo teu Espírito, e assim então Deus anunciando e falando ainda, convidando a cada um a seguir o seu caminho, seguir a sua palavra, conhecendo o caminho, ao ouvir uma voz que clama. Deus te abençoe. Louvado seja o nome do Senhor, não é? Glórias, aleluia, seja dada ao nome do Senhor Jesus. Muito bem, meus irmãos, Deus lhes abençoe, tenham um ótimo sábado, um dia de pleno descanso na tua alma, de segurança eterna, ao ouvir uma voz que clama, ouvir a voz do Evangelho, a voz de Deus. Bom dia, irmão Hudson, irmã Verônica, Deus vos abençoe. Pastor Paulo, bom dia, né? Deus abençoe. Também a Divina, bom dia, Divina, Deus te abençoe. No nome santo do Senhor. Dorcides, bom dia, Deus te abençoe, meu querido irmão. E tantos outros ouvintes, meus irmãos, né? Deus abençoe ricamente. No nome de nosso Senhor Jesus. Irmão Alain também, né? Deus abençoe, Alain Lourenço, um abraço para você.
para toda a sua família. Deus abençoe o seu lar. Deus abençoe todos aí, né? Seu pai, sua mãe. Um grande abraço para todos vocês aí. Alan Lourenço e demais irmãos conectados, né? Ouvindo ao longe. Deus te abençoe. Que a graça de Deus te fortaleça sempre. Que o Espírito Santo esteja sempre no seu coração. Um bom dia, meus irmãos. Amanhã, se Deus quiser, às 7h30, né? E hoje à noite, às 7h30, vamos falar mais um pouquinho também. Que assim Deus nos ajude e até mais tarde, então, em nome do Senhor Jesus. Bom dia, povo de Deus. Com tua mão, segura bem a minha, pois eu tão fraco sou a Salvador, que não me atrevo a dar nenhum só passo sem teu amparo, meu Jesus Senhor. Com tua mão, segura bem a minha, e mais, unido a ti, Jesus, ó, traz em mim, que nunca me desvie de ti, Senhor, a minha vida em luz. Com tua mão, segura bem, e pelo mundo Senhor. Mesmo que as sombras caem mais escuras, teu rosto dentro nada temerei. E se chegar à beira desse rio, que tu por mim quiseste atravessar, com tua mão segura bem a mim, e sobre a morte hei de triunfar. Quando voltares esses céus do vento, segura bem a minha mão, Senhor. E meu Jesus, ó, leva-me contigo, pra onde eu posso ir, teu eterno amor.